Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É sempre um prazer nos encontrarmos aqui às 20 horas para que possamos trocar experiências vividas com nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos o privilégio de ter um amigo aqui, o Márcio Oliveira. Ele é da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai trazer aí seu testemunho e uma palavra por parte do Senhor. E, Roberto, por gentileza, faça essa oração para a gente iniciar. Com certeza. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai glorioso, nós te agradecemos em primeiro lugar. Nós somos gratos pela vida, somos gratos por estar salvo em Jesus Cristo e somos gratos porque o Senhor nos tem sustentado até hoje, meu Pai. Peço, Senhor, que abençoe a todos os irmãos do grupo. Peço que o Senhor seja com eles e com a família deles, Senhor, para que um dia todos possamos estar na graça de Jesus e que Jesus possa nos levar a Deus, como é assim que a sua Bíblia ensina. Senhor, neste momento, chego-me diante da sua presença, humildemente, para pedir que conduza o irmão Márcio nas suas palavras e nos louvores também que vamos apresentar aqui, e que tudo seja para louvor e glória do Senhor, meu Deus. E é isso que eu peço, já agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Márcio, muito obrigado. Mais uma vez, fique à vontade. Boa noite, a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém? Gente, eu vou tentar abreviar um pouco da minha trajetória, sabendo que eu, na Igreja Apostólica, eu nasci dentro da igreja, dentro da seita. Eu fui educado de acordo com os preceitos da seita. Ali eu fui consagrado, apresentado ali, cresci, fui para o coral muito cedo, enfim. O que acontece? No início, quando eu comecei a entender por gente dentro da igreja, eu tinha uma vida familiar no qual meu pai era da igreja, minha mãe, minha família, minha avó, tinha minha avó ainda, e criado ali dentro daquele regime, mas dentro de um regime autoritário, de um regime repressor, regime pelo qual eu tenho marcas até hoje. Lembrando, era um lar apostólico. Era um lar apostólico. Para que os irmãos tenham ideia como é que era a coisa, eu, por volta de 5, 6 anos de idade, se eu saísse para a rua ou fizesse alguma coisa que não estava de acordo com o que meu pai achava, ele me torturava. Eu fui torturado durante anos. Mas torturado, que eu estou dizendo, é tortura mesmo. Eu me lembro, quando ele me pegava assim para me espancar, ele me fechava dentro de um quarto, um homem grande, e eu, garotinho. Ele me fechava dentro do quarto, e nossa, eu sinto o cheiro dele. Isso ainda não... O cheiro do corpo dele, eu ainda sinto. Ele ficava tão irado comigo, que ele me mordia. Ele mordia a minha cabeça. Ele mordia a minha cabeça. A sorte que ele não tinha dele, ele usava dentadura. A dentadura saía de tão nervoso que ele ficava. Nem me juntava. Ele pegava uma mangueira. Veja bem, só lembrando, estou falando de pessoas apostólicas, tá? Então, ele pegava uma mangueira, ele enrolava essa mangueira nas mãos e pegava com as duas mãos, me punha deitado e me dava 12, 15, 20
Às vezes eu saía para a rua, quando ele chegava, ele ficava sabendo que eu fui na rua. Aí ele virava para mim e falava assim: busca a cadeira. Tinha uma cadeira lá em casa, da tortura, uma cadeira de madeira. Eu tinha que ir lá buscar a cadeira. Eu estou falando de criança, de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Eu buscava essa cadeira, e ele punha essa cadeira assim na minha frente, e eu tinha que indicar qual pé que foi para a rua primeiro, que era o pé que ia tomar a mangueirada primeiro. Aí eu punho o pé em cima da cadeira. A tortura era tão grande, a coisa era tão forte, que ele falava comigo: se você tirar, eu vou dar 5 nesse pé e 5 no outro. Se você tirar, eu dobro. Eu dou 10 nesse pé e 10 no outro. Era assim. Aí eu punho o pé. Ele vinha com a mangueira. Pá! E tal. E tal. E eu gritava, e o mais doído, não tinha ninguém para me salvar. E eu gritava e falava: na época, né? Querida e Santa Rosa, por favor, não me deixa, me acuda. Então, não vinha ninguém. O pior da agressão, irmãos, não é a agressão em si. Eu vejo assim: o pior da agressão é a omissão das outras pessoas. Então, esse garoto foi crescendo debaixo dessa tortura. A coisa era tão feia. Teve uma vez que eu saí para a rua, meu pai falou assim: não tem jeito, não vou só te bater hoje, não. Eu vou pegar uma agulha e vou enfiar debaixo do dedo do seu dedão, e vou enfiar a agulha por baixo do dedo, a agulha por baixo da unha e puxá-la do outro lado. Você não sai para a rua. Parece que é uma coisa tão forte que isso aconteceu comigo. Você acredita que eu bloqueei na minha mente isso? Eu não me lembro dele enfiando essa agulha. Eu me lembro dele com essa agulha na mão. E ele pediu minha irmã para pegar. E ela teve que buscar. Ela buscou a agulha, ele veio, eu só lembro dele com o meu pé na mão e com a agulha na mão. Isso eu bloqueei. Irmãos. Coisa. Eu fazia um papagaio, eu gostava de papagaio, um carrinho de rolimã, seja o que for. Ele chegava e via, pegava e quebrava aquilo. Chutava que tem lá no meio da rua. Me chute e tal. Lembrando, ele era apostólico. Eu cresci revoltado com aquilo. E muito cedo eu gostava da igreja. Apesar daquela religiosidade toda, aquela disciplina pesada, que para a gente que era criança era difícil. Você ia para o colégio, você via minha mãe liberava no colégio eu pôr short na hora da educação física. Eu falava: não, na hora da educação física pode. Aí põe o short. As pernas parecem que eram muito brancas. A gente virava chacotas, coisa complicadíssima, mas mesmo assim, eu levava, isso era o de menos. Então, comecei, quando eu adquiri uma determinada idade, tipo 10 anos de idade, eu fui para o coral muito cedo. Com 10 anos de idade, eu estava no coral. Aí eu, inclusive, eu fui em São Paulo e pedi ao irmão pessoalmente, que eu não era batizado ainda, não tinha idade para batizar. Eu falei: posso cantar no coro? Ele falou: pode. E eu cantava no coral. E minha mãe, eu tenho mais 2 irmãs, mais novas do que eu. Minha mãe, nessa época, ela não estava no coral, porque as meninas ainda eram, tipo, mais novas e tudo. Então, era do coral eu e meu pai. E, às vezes, quando ele não ia, eu ia sozinho. Eu saía daqui de casa, eu morava na Zona Sul, no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte. E a igreja, na época, era na Zona Oeste de Belo Horizonte. Era no bairro João Pinheiro ainda. Eu sei que eu pegava 2 ônibus, com 10 anos de idade, pegava 2 ônibus sozinho, ia para a igreja, ia para o coral. Tal. Meu pai era um camarada, e nem sempre ele ia. Ele não ia e tal. O regente perguntava: cadê seu pai? Inventava qualquer coisa. Teve um dia que eu de saco cheio com aquilo. Ele é seu pai. Eu caí na bobagem de falar. Ele não veio porque ele não quis. Falei. O regente, na próxima semana, meu pai estava presente, ele viu e falou isso com o meu pai, que eu tinha dito que ele não foi na igreja.
pelo fato de não querer e tal. Aí vocês imaginam, né? Vocês imaginam. Aquele garotinho, no meio daqueles brutamontes lá. Os irmãos também não tinham que saber o que acontecia, né? Mas desamparado. Cresci assim. Cresci desamparado. Cresci sem amor. Não tinha amor nenhum. Só tinha religião, irmãos. Só tinha tortura psicológica. E ali fui formando aquele ser humano revoltado. Cresci revoltado com tudo e com todos. Eu lembro que eu falava com a minha mãe, meu desejo era matá-lo. Eu falava com a minha mãe, quando eu crescer, que eu ficar adulto, eu vou matar esse camarada. Eu vou matar esse camarada. E cresci com aquilo na cabeça, irmãos. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, claro. Mas aquela criança, irmãos, o cheiro. Quando a gente é criança, a gente tem cheiro da casa da avó, cheiro do... Não é assim? Você ia na casa de um tipo, eu lembro do cheiro daquela casa, cheiro agradável. O cheiro que eu tenho, quando eu falo dessas coisas, é fédido. Ele fede. Muito embora, que esteja bem claro, eu superei tudo isso. Porque o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, ele me ajudou a superar tudo isso. É claro que eu não tenho amnésia, né? Então tem que falar. Tem que falar para vocês entenderem também o meu processo, que não foi fácil. Então, vamos lá. Fui crescendo com aquela revolta toda. Aí eu me lembro que eu era doido para crescer e sair daquela situação. Tanto é que é o seguinte, todo mundo tem saudade da infância. Eu não tenho saudade de infância nenhuma, eu não tive infância. Enfim. Aí eu lembro que eu comentava com minha mãe, e falava, olha, vamos lá, quando eu crescer, eu quero ser carinhoso com meus filhos. Eu não vou fazer isso com meus filhos. Eu não vou fazer isso com a minha esposa. Meu pai faz com a senhora. Eu não vou. Aí eu ouvi da boca dela, você vai ser igual a ele. Você vai ser igual a ele. Falava comigo. Falou, chamava os meus santos que eu estava falando, a senhora não vai deixar, você não vai deixar. Jesus não deixou. Jesus realmente não deixou eu ser assim. Muito pelo contrário. O lar que eu vivia era uma coisa, irmãos, era uma coisa de outro mundo. O sujeito que era o patriarca da família, o progenitor da família, ele era um cara tão inescrupuloso. Eu tinha uma avó na época, que era mãe, que era sogra dele, mãe da minha mãe. As pessoas que me conhecem sabem disso. Ela tinha um derrame, que o lado esquerdo dela, o lado direito, aliás, ela tinha uma paralisia no lado direito. Ela não andava. E pensa numa mulher fanática para a igreja. Coitada. O que ela tinha como referência de cristianismo, né? Ela era fanática. E eu, criança ainda, eu via que ela corria dele, e maltratava ela, faltava bater nela. E várias vezes eu via ele indo para cima dela, sem roupa, para cima dela. Eu não entendia ainda o que estava acontecendo. Mas eu via isso várias vezes com a minha vozinha. E ela tinha pavor, e ela saía assim, e ele para cima dela, aquela coisa toda. Hoje eu sou um adulto, não precisa de entrar em detalhes, né? O que acontecia dentro da minha casa. Lembrando que esse senhor, ele era apostólico. Eu estava num lar apostólico. Fui criado num lar apostólico. Sem um pingo de amor. Sem um pingo de amor. Eu ia para o coral, eu ia para o coral de manhã cedo, no domingo. Começava o ensaio 9 horas da manhã. Nós ensaiávamos lá até 11. 1h começava o culto, a reunião. Acho que 2h30, 3 horas da tarde terminava. E eu fui descobrindo que eu poderia fugir
Depois que acabava a reunião, eu poderia fugir. Às vezes, quando eles não iam, eu tinha que voltar de ônibus, no vez de eu vir para casa. Por quê? Se a gente vinha para casa, quando chegava em casa, no domingo, domingo era o pior dia lá em casa. Todos almoçavam e tinham que ir para a cama. Não podia brincar, não podia rir, não podia sorrir, não podia ir em lugar nenhum, não podia ir para o terreiro, nem eu, nem minhas irmãs. Inclusive, eles conseguiram ser pais só da mais nova. Eu e a do meio, nós sofremos, mas nós sofremos. Igual subaco de aleijado, como diz aqui em Minas Gerais. Nós sofremos mesmo. Era uma coisa, assim, uma tortura psicológica, uma coisa assim, fora do comum. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, quando eles não iam na igreja, em vez de eu vir para casa, eu fugia. Às vezes eu ia para outro lugar, eu ia para casa de um amigo meu. Quando eu ia para casa de amigos da apostólica, às vezes minha mãe permitia. Inclusive, tinha uma casa que eu sempre ia, e o senhor lá era pastor itinerante. Um dos pastores aqui de Belo Horizonte, dos principais aqui. E ele não chegava a ser igual ao meu pai, não. Mas eu via esse pastor. Você chegava na geladeira, às vezes ele chegava de viagem, que ele era pastor itinerante. Ele chegava de viagem, ele abria a geladeira. Se o vidro de água estivesse vazio na geladeira, ele pegava e chutava ele lá na rua. Isso eu via o pastor fazer. E não era só lá em casa, não. Mas lá em casa era uma coisa assim, que fugia com toda a normalidade de tudo. Então, nisso, eu comecei a fugir da situação. Eu saía da igreja e não ia para casa. Eu simplesmente não ia para casa. Eu arrumava um lugar para ir. E nisso eu já tinha 14. Comecei a caminhar para a adolescência e comecei a fugir. Aí eu saía, ficava para a rua, ia para um cinema, para casa do parque aqui municipal, para chegar em casa de noite para amenizar a situação. Aí a segunda-feira começava toda a tortura. Mas o domingo era minha avó, eu arrumava um jeito de estar por aí. Era o jeito que eu tinha. Era no domingo. Tá bom. Lá vamos nós. Comecei muito cedo a envolver, porque não tinha estrutura familiar. Não tinha nada. A válvula de escape era a rua. E na rua você aprende tudo. Comecei a conhecer mulher muito cedo, com 16 anos. Namoradinha aqui, namoradinha ali. Conheci uma moça, na qual mais velha do que eu, morava sozinha. Lá em casa, para ficar livre de mim, minha mãe viu que já não tinha jeito de me segurar mais, que eu estava chegando em casa tarde, começou a me empurrar para o lado dela. Tipo assim, melhor ir lá na casa dela do que na rua, usando droga, fazendo alguma coisa. Na cabeça dela era isso. E me empurrou para essa moça. Ela era uns 7 anos mais velha do que eu, na época. O rapazinho de 16 anos, 7 anos faz muita diferença. Comecei a envolver. Ela, naquela coisa de me segurar, sei lá, arrumou um filho, arrumou outro filho, eu envolvi. Eu sei que é o seguinte, no final das contas, arrumei 3 filhos com essa mulher. Arrumei 3 filhos. Naquele relacionamento conturbado. E a vida começou a ficar bagunçada. E nisso, assim, cresci, 18 anos, tive várias oportunidades de fazer o que eu falei que ia fazer com meu pai. Várias oportunidades eu tive. O Senhor não deixou. O Senhor não deixou. Mas eu cresci com isso. Cresci com isso. Para vocês terem ideia, eu fui dar um abraço ao meu pai. O primeiro abraço que eu dei ao meu pai, eu tinha 33 anos de idade. Foi quando eu perdoei ele. Nesse abraço. Primeiro abraço que eu dei nele. Que ele me abraçou. Eu nunca sabia, não sabia o que era amor de pai, um abraço de pai, nada. Para falar a verdade, eu não sabia o que era amor. Né? Aí, envolvi com essa mulher. Aí que meus problemas começaram. De novo. Aí veio os problemas. Começou a perseguição, muita magia negra, e eu via os trabalhos, e aquela coisa toda. E eu daqui, e eu dali, e eu daqui, e eu dali. E quando eu assustei, eu estava numa teia de aranha. Eu saí de uma infância conturbada, caí nas garras de uma mulher mais velha, na qual me desceu 3 filhos goela abaixo. Quando eu assustei, minha vida já estava toda bagunçada. Daí, pronto. Falei, agora pronto. Como é que eu faço? Ô Senhor. Eu orava a Deus, e nisso eu afastado da igreja. E nisso eu já tinha saído da igreja. Eu saí da igreja, eu devia ter mais ou menos uns 15 anos. Mas meu coração estava lá dentro. Meu coração estava dentro da igreja.
Tanto é que eu trabalhava, às vezes, aí eu mandava uma oferta, mandava minha mãe levar uma oferta. E qualquer problema que eu tinha, qualquer aperto que eu tinha, eu orava por aqueles santos. Minha fé estava lá. Mas eu, infelizmente, a minha situação não permitia estar lá e nem em lugar nenhum. Foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu consegui desvencilhar desse relacionamento, foi quando eu conheci minha esposa. Eu separei dessa pessoa, pagava uma pensão para os meus filhos e comecei a tocar minha vida. Foi quando eu conheci a minha esposa hoje. Na qual essa menina era evangélica. Mas em detrimento dela me levar para lá, eu consegui trazer ela para dentro da igreja apostólica. Com tudo de contraditório para ela, eu consegui convencê-la, não convencê-la. Ela, para o relacionamento dar certo, falou: meu marido dentro da igreja é melhor que eu vou para lá, vou acompanhar ele, amém, tal, aquela coisa toda. E ela tentou caminhar comigo. Ela tentou caminhar comigo. Quando ela viu que o negócio não dava para ela pulou fora e eu continuei na igreja. Eu continuei sem ela. E essa mãe dos meus filhos, nesse meio tempo, ela arrumou tudo enquanto é tipo de situação para me complicar. Ela mandou me matar, bandido me matar, não deu certo. Ela me levou na justiça, não deu certo. Ela me levava na polícia. Ela ia no Papa. Ela tentou bagunçar minha vida de tudo enquanto é jeito. Por fim, ela arrumou um jeito lá para me matar lá e tal. Só que quando, senhores, quando Deus é pela gente, que não tem ninguém contra a gente, não. Eu já sou escolhido, eu era escolhido, e eu não sabia, mas eu era escolhido do Senhor. Deus me poupou minha vida de tal forma que o que ela queria que acontecesse comigo, aconteceu com ela. Quando ela foi morta com 8 tiros, onde a gente morava. Os meninos ficaram órfãos. Os meninos, 3 filhos menores, o mais velho tinha 14, o mais novo tinha 8 anos de idade. Eu tenho 3 filhos. E casado de pouco com minha esposa, peguei esses filhos para acabar de criar, claro, porque eu sou pai. A vida bagunçou toda. Nesse meio tempo, a minha esposa afastou da igreja, eu continuei indo para a igreja com os meninos. Foi quando eu tive um relacionamento extraconjugal dentro da igreja. Aí que eu quero chegar no Aldo e na Rosa. Eu comecei a ter um relacionamento extraconjugal. A minha esposa ficou sabendo. No que minha esposa ficou sabendo, ela arrumou aquele auê, claro. A coisa alastrou-se. A coisa alastrou na igreja. Todo mundo começou a comentar. Aí o que acontece? Lá vai eu descascar o pepino. O irmão Aldo vai e chama a moça lá. Foi quando chamou a moça e o marido dela, porque ela era casada também. Imagina a situação. Eu fiquei apertado aqui em Belo Horizonte, pensei, agora pronto. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida, Senhor? E orando por eles, né? E não falei, agora acabou, porque chegou nele lá, eu tô enrolado. Como é que vai ser minha vida, Senhor? E tal. Foi quando ela volta. A minha surpresa foi, eu fiquei sem chão, porque eu tinha medo da repressão da Santa Avó, né? No caso, na época a gente tinha essa concepção de santa. Falei, poxa, como é que vai ser? Eu estou condenado, eu não valo nada. Como é que vai ser, Senhor? Eu sou como é que faz? Não, e fiquei preocupado com aquilo. O que ele ia falar sobre minha pessoa? O que tinha me esperando? Aí, quando ela chegou aqui, eu fui, né, até ela e falou assim, o negócio é o seguinte, ele não é santo. E como é que é? Não é santo. Ele não sabe de nada. Falei, mas me explica como é que foi o negócio. Nós fomos conversar com ele me chamou, perguntou o que estava acontecendo aqui em Belo Horizonte, eu expliquei para ele, que nós gostávamos de ler, eu lia muito, ela também lia muito, então a gente realmente emprestava livro para ela, emprestava livro para mim. E ela falou que não passou disso, o nosso relacionamento era literatura. A gente tinha isso em comum, mas que a gente não tinha, não teve nada, nem coisa. Aí ele virou para ela
falou com ela que eu já sabia. A avó já tinha me mostrado que você não tinha nada, não teve mesmo, realmente, é verdade. Aí, quando ela me falou isso, falou, tem mais. Ela chamou ele lá e conversou com ele, que era o marido e tal, e tá tudo bem, ele voltou feliz e tá tudo bem, mas só que eu não tô bem. Eu falei, agora quem não tá bem sou eu, como é que eu vou viver desse jeito? Foi a mesma coisa olha, foi a mesma coisa de jogar um balde de água fria, que eu preferia a condenação do que o engano. Eu preferia qualquer coisa do mundo, porque aquilo era meu santo. Era tudo de mais sagrado que eu tinha, era aquilo. Eu fiquei sem referência. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei viver sem isso mais. Fiquei assim. E minha vida, depois disso, eu pirei, eu perdi a referência. Eu perdi a referência, porque eu já não tinha estrutura. Eu já era um cara totalmente sem estrutura. Até ali. Quando eu comecei a ter estrutura, já adulto, falei, não, agora minha vida vai ser diferente, eu vou tocar meu barco, né? Aí vem uma notícia dessa, que tudo que eu criei, que tudo que eu vivi, que tudo que para mim era sagrado, o caminho do reino dos céus, que na minha opinião era aquele, já não é mais. Aquele já não é santo mais. O que eu faço na minha vida? Pronto, eu cheguei à beira do ateísmo. Cheguei à beira do ateísmo, eu não creio mais nada. Agora, para mim, acabou. Para mim, não tem sentido. E pirei a cabeça, e chutei o pau da barraca, e minha vida, ao mesmo tempo, muito bagunçada, porque os meus filhos vieram para morar comigo, tudo muito conturbado, com a mãe morta, os meninos, coitados, sem estrutura, que foram criados pela mãe também, num ambiente de favela. Então, assim, a minha esposa não estava preparada para aquilo, eu também não estava preparado para aquilo, e eu fui caçar mais problema lá dentro da igreja, também não estava preparado para aquela situação no qual a igreja, para mim, já não era mais referência. Então, quer dizer, tudo me pegou assim. E eu caí numa esparrela total de desalento, de revolta, sei lá, frustração. Comecei a usar droga, irmão. Comecei a usar droga, caí no mundo da droga. Não estou colocando culpa aqui em ninguém, não, com isso. Isso foi consequências das minhas escolhas erradas. Glória a Deus, isso está superado a minha vida, não é isso. Mas tudo me levou para isso. A minha vida me encaminhou para isso. A minha situação, eu precisava de uma válvula de escape, e o que eu achei foi isso. O que eu achei foi isso. Entendeu? Enchia a cara, bebia, e chegava em casa de madrugada, eu trabalhava com táxi, trabalhava a noite inteira, torrava o dinheiro na noite, dormia 2, 3 dias, ia trabalhar de novo, e gastava de novo, e a vida virou aquela bagunça, os meninos, minha esposa me largou, os meninos começaram a me dar trabalho, e eu não administrava mais nada, e eu quebrava tudo, e eu fazia, e acontecia, eu pirei a cabeça. Ao ponto de pensar, falei assim, não, eu não sou bom para ninguém, eu não consigo ser um pai. Porque já tinham me profetizado lá atrás que eu seria um pai ruim. Olha as coisas acontecendo. Olha as coisas acontecendo tudo na minha vida. Já tinham profetizado lá atrás, quando criança, que eu sofria, que eu não seria um marido ideal. A minha vida já estava carregada daquilo. Eu peguei, abracei aquilo ali e aceitei aquilo. Falei, Senhor, então eu vou acabar com a minha vida. Eu vou acabar com a minha vida. Enchi a mão de um comprimido lá e tomei um tanto de comprimido. Comecei a dormir. Quando eu abri a Bíblia, a minha esposa tinha me dado uma Bíblia e ela estava do lado da minha cama. Quando eu acabei de tomar o comprimido, eu lembro que eu abri a Bíblia assim, caiu Isaías. Se não me engano, Isaías. Quer ver? Onde que caiu? Isaías 49, 15, que vai dizer exatamente, senhores, na beira do desespero, cai essa palavra para mim. Aqui, ó. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse,
eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aí minha ficha caiu. Naquele momento ali, minha ficha caiu. Falei, não. Fui no banheiro e pus aqueles comprimidos para fora. Então, passei um mal. E nisso, Deus colocou uma chaminha. Tinha uma chama lá dentro de mim, sabe? E nisso, senhores, eu acabei de crer esses meninos com muito custo. E vou dali, vou daqui. E na droga. E lá vamos que vamos. Vamos que vamos. Sem eira nem beira. Estamos indo. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom o tempo todo. E sua bondade dura para sempre. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele vem dar vida, e vida com abundância. Olha, eu tô contando tudo isso, mas isso é um prefácio da minha vida. A minha vida começou de 1 ano e meio para cá, senhores. O livro da minha vida começou de 1 ano e meio para cá. Eu não estou aqui, nem quero estar aqui para falar mal do Dialdo, de Rosa e meter o pau, porque é o seguinte, o que acontece, o que está aí para todo mundo ver. As pessoas, não adianta, o pior cego é aquele que não quer enxergar, porque eu já estive nessa situação, eu sei como é que é. Eu estive dentro de uma situação dessa, na qual eu via noticiário, via na rádio falando isso e aquilo, eu ficava revoltado. Eu não queria saber, porque quem quer saber mesmo dessas coisas todas, é só entrar, abrir, hoje tem internet, vai abrir a internet, vai ver, tá lá no alto processo, tá lá tudo lá. Mas a pessoa não quer enxergar, você não tem como fazer muita coisa. O que a gente tem como... Olha, o que eu penso é o seguinte, Baal, você tem que fazer um altar maior do que o dele. Não adianta você combater Baal. É igual Elias. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 39, você vai perceber que é o seguinte, Baal estava lá com as 450 profetas de Baal contra um profeta do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que era Elias. 450. Como que Elias combateu aquele Baal? Ele fez um altar maior do que o deles. Juntou 12 pedras, cada um representando cada tribo de Jacó. Falou, vocês colocam o seu holocausto no seu altar e eu coloco no meu, do meu Deus. E vamos ver o que o Deus respondeu é o Deus verdadeiro. Quando desceu aquele fogo que consumiu até as pedras, consumiu o holocausto, consumiu o altar, virou cinza as pedras. Sem contar que ele jogou 12 cantos de água lá em cima da lenha e a lenha pegou fogo. Então, resumindo, nós não estamos aqui, senhores, para falar mal de santo de ninguém, nem isso, não é falar mal. Nós sabemos, eu sei, que não é e não é. Mas nós temos que elevar o nome do Senhor Jesus. Mostrar para essas pessoas que Jesus é maior do que todas as coisas, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso não tem que se discutir. Concorda comigo? Não tem que se discutir. Nós temos que mostrar para essas pessoas o tamanho do nosso Jesus. Não é ficar mostrando para eles que o culto santo... Olha, lá em João, a Bíblia é uma coisa que a gente tem que ler. Porque o que acontece? Em João 14, 16, vai dizer lá assim, eu enviarei o outro Consolador. O que acontece? Você pega essa palavra outro e quer dizer que é outra pessoa. Eles querem dizer que esse Consolador, no qual Jesus enviaria, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava conosco. Já estava com aquele povo naquela época. E não estava. Porque se você for ler o contexto da Bíblia, o Espírito Santo foi derramado depois que Jesus subiu aos céus. E não demorou muito, que está lá em Atos do Apóstolo, capítulo 1 e capítulo 2. Se a pessoa pegar o contexto de João 14 e ler João 14, ler João 15 e João 16,
ela vai entender que ainda não tinha o Espírito Santo. Que esse Espírito Santo já tinha sido prometido lá em Joel 2:29, quando o profeta Joel dizia que iria derramar sobre toda a carne o Espírito. E o mesmo versículo, e o mesmo que está lá em Joel vai estar em Atos dos Apóstolos 12:17. Não é verdade? Então, falando para essas pessoas que estão nesse falso evangelho, Deus vai te resgatar. E eu estou aqui para profetizar na sua vida que Deus vai tirar a fenda dos seus olhos. Em nome de Jesus. Olha, João Batista estava batizando aquele povo. Quando Jesus chegou, João Batista virou para ele teve uma revelação. João Batista virou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no qual não sou digno de desatar suas sandálias. Ele teve uma revelação. Ele teve essa revelação. O que os discípulos fizeram? Foram seguir Jesus. Ele, em vez de seguir Jesus, ele continuou batizando. Porque ele veio para preparar a terra para Jesus. E o que não entendeu naquele momento era isso. Ele veio para preparar a terra. Se ele entendesse que naquele momento em diante ele teria que seguir o Senhor Jesus, às vezes ele não teria sido morto lá por Herodes e tal, etc. Tanto é que quando ele estava preso, ele teve dúvida daquilo. O que ele fez? Ele pediu os 2 discípulos dele para vir perguntar para Jesus se realmente Jesus era aquele Cristo, aquele Messias que eles estavam esperando. Jesus poderia ter dito: pô, homem de pouca fé? Não. Jesus virou, o que Jesus virou e falou? Dentre homens nascidos de mulher, João Batista é o maior. Porém, olha o que Cristo falou. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por que Jesus disse isso? O menor no reino de Deus somos nós, senhores. Somos nós. Porque Cristo sabia que ele ia derramar o Espírito Santo sobre todos nós. Ele sabia disso. Nós somos maiores. Olha, Jesus nos considera... Gente, é muito forte essa passagem. É muito forte isso para observar. Pensa bem. João Batista foi colocado maior do que Moisés, na concepção de Jesus. Maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que Josué. E o melhor no reino de Deus é maior que João Batista. O que nós somos? O Espírito Santo vive em nós. Nós somos templo dele. É a mesma coisa, eu vou chegar lá no céu. Você vai chegar lá no céu, lá só tem ex-doido, ex-drogado, ex-assassino, ex-isso, ex-aquilo. Não vai ter santo lá no céu. Então vamos deixar Aldo e Rosa um minutinho. Vamos lá nos profetas. As mazelas de todos eles, as mazelas de todos os profetas, de todos os homens de Deus, estão bem expostas na Bíblia. Deus deixou isso bem claro, para que nós não adorássemos ninguém, para a gente não seguir homem nenhum. As mazelas deles estão todas lá. Abraão, um homem de fé inenarrável, teve suas mazelas, mentiu. Jacó usurpou lá, tomou a primogenitura lá de Esaú, e aí por aí vai, gente. Eliseu, um homem, um profeta que só dele deitar, ele deitou em cima e ressuscitou. Mas praguejava, ele praguejava os outros. Os meninos lá, os meninos chamaram ele de calvo, ele mandou um urso sair da floresta lá e pegar os meninos. Ele praguejou, ele podia ter abençoado. Quer dizer, são suas mazelas. O Davi, gente, um homem segundo o coração de Deus. Betseba está lá, cresceu o olho. Beleza, tá normal. Além de pegar a mulher do moço, todo pecado, a salário do pecado é a morte. A mulher fica grávida. Ele, para remendar o troço, ele manda matar praticamente ele mandou matar o moço. Ele colocou o moço na linha de frente, para o moço morrer. Além de cometer adultério, ele cometeu homicídio. É um homem segundo o coração de Deus. Agora vai lá. Por que Deus foi tão condescendente com ele? Que inclusive Jesus é da linhagem dele. Vai lá no Salmo 51 que você vai entender. Depois que ele fez tudo isso, que o profeta foi lá e
e deu o recado que Deus pediu, eu falei, dá um recado para aquele cara para mim lá. Ele vai lá e fala isso no Salmo 51. Vai lá ver o coração do homem. Mas as mazelas deles estão bem claras para nós na Bíblia. Então nós não temos aqui, nós não temos que acreditar nem Benedito, nem Eustáquio, nem João, nem Paulo, nem Allan Kardec, Buda, Aparecida, nem nada disso, nem muito menos Aldo e Rosa, senhores. Aldo e Rosa. Por favor, reveja isso. Reveja os seus conceitos. O reino dos céus está aqui. Tem lugar para todos nós, para vocês. O que Deus fez por mim vai fazer por você. Eu não posso, eu tive esses traumas todos. Hoje isso está superado. Tá todo, no meu coração não tem mágoa de ninguém. Igual eu estou te falando, eu abracei meu pai com 33 anos. Ele foi com Deus, perdoado. Se Deus teve um galardão para ele, amém. Isso não é da minha alçada. Eu não posso falar. Mas Jesus é maravilhoso. É só Ele salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora tem uma coisa. Não deixa a religião te tomar isso. Jesus é o caminho. A religião, muitas vezes, é o pedágio. E a religião, às vezes, te cobra coisas que Jesus não te cobraria. Te cobra coisas que Jesus não te cobra. Amém? Eu vou agradecendo. Pedir para o Hélio cantar um hino para a gente aí. Agora, na minha vida, tudo mudou. Fui uma árvore cortada, mas aos cheiros das águas, Deus a minha vida mudou. Amém?